Olá, jovens! Bem-vindos ao nosso episódio do podcast especial de Natal. E por ser algo especial, hoje vocês ouvirão de alguns convidados alguns milagres de Natal que eles vivenciaram na época de suas missões. Mas antes, eu gostaria de compartilhar com vocês uma breve mensagem, porque, afinal de contas, o Natal nós lembramos do nascimento do Salvador Jesus Cristo, que foi um presente, uma dádiva. E por ter sido uma dádiva, o Salvador Jesus Cristo, ele veio ao mundo e doou de si mesmo para nos ajudar, nos abençoar e nos salvar. Nós lemos lá em Lucas 2:11, pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E que durante esse episódio vocês possam lembrar do Salvador Jesus Cristo e de como vocês podem ter suas vidas abençoadas e ver milagres na vida de outras pessoas também, através do seu serviço abnegado ao Salvador Jesus Cristo. Esperamos que vocês aproveitem o episódio de hoje. Então, hoje, no nosso especial de Natal, nós vamos começar com uma experiência muito sagrada e nós temos a presença ilustre aqui do Irmão Paz, que vai se apresentar para vocês. Irmão Paz, por favor. Olá, eu sou o Irmão Paz, eu trabalho aqui no CTM já faz um tempinho, faz 5 anos que trabalho aqui, mas trabalhei aqui antes, terminei a missão e eu vim trabalhar no CTM, trabalhei por 7 anos, passei 15 anos fora do CTM, mas 5 anos atrás tive o privilégio de retornar a esse local tão sagrado e tão importante. Por que ele é tão sagrado e tão importante para mim? Eu costumo dizer porque a obra missionária está no meu sangue desde que conheci o Evangelho. Então é um prazer conhecer todos vocês, falar para todos vocês um pouquinho aqui hoje e compartilhar um pouco dessa experiência, né, de Natal, de missão, né? Sim, muito obrigada, Irmão Paz, de verdade. Essa é uma época em que todos nós somos voltados, né, para uma pessoa muito importante na nossa vida, né? Por trás das luzes de Natal, dos presentes de Natal, nós temos o Salvador Jesus Cristo. E para começar o nosso especial de Natal, o Irmão Paz, ele vai compartilhar hoje conosco uma experiência que ele vivenciou em sua época como missionário e como foi para ele vivenciar esse milagre de Natal e sentir um pouquinho desse espírito na missão. Então, Irmão Paz, você poderia compartilhar conosco, por favor, essa experiência? Com certeza. Eu adorei os natais que passei na missão. O meu primeiro Natal na missão, eu já tinha 9 meses de missão e foi um momento muito especial em que eu senti o Espírito do Senhor muito forte. E o meu segundo Natal também foi uma experiência incrível, né? Eu tinha acabado de chegar numa nova área e estava aquele espírito natalino, era dezembro, no começo de dezembro, e nós tivemos que recomeçar o trabalho naquela área, eu e meu novo companheiro, né? Porque também ele não estava na área. E tinha uma atividade de Natal, uma confraternização de Natal na capela, e quando chegamos na capela, descobrimos que os missionários que estavam antes de nós estavam ensinando uma família. E nós fomos conhecer essa família lá na confraternização, e uma família maravilhosa. Então nós começamos a ensinar, a visitar a casa deles. E era muito especial porque todas as vezes que nós íamos na casa deles, nós iniciávamos a lição com um hino de Natal. Então eu e meu companheiro cantávamos os hinos de Natal. E acabou que um dos filhos foi batizado, a mãe foi batizada, né? Tudo nesse período de Natal. E depois de um tempo, toda a família foi batizada. Eu já tinha sido transferido, né? E na verdade terminei a missão logo depois, mas toda a família acabou sendo batizada. É uma família que eu amo muito. É uma família com quem eu ainda tenho um relacionamento próximo. Eu adoro falar com eles, né? Ter contato com eles, vê-los progredindo no Evangelho. Mas o mais interessante é que recente eu encontrei com a mãe da família e ela estava falando que todas as vezes que chega o Natal, ela se lembra daquele momento em que nós íamos à casa dela, compartilhar as lições e que nós cantávamos hinos de Natal. Então o Natal se transformou assim para ela e para a família numa recordação daquele momento tão especial que foi
o momento em que eles conheceram o Evangelho e foram batizados, né? Então, eu gostaria de dizer para os jovens que ser um missionário é muito especial, mas ser um missionário no período do Natal é mais especial ainda, porque o espírito natalino, ele é derramado sobre a terra, né, com um poder muito maior. E eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de viver essa experiência no Natal e de conhecer pessoas tão especiais durante esses natais, durante esse tempo que passei na missão. Nossa, muito obrigada, irmão Paz, por essa experiência. Eu fiquei imaginando aqui, nossa, ser transferido logo na época do Natal, muitos missionários no campo, eles têm essa experiência. E alguns ficam até um pouco, talvez com medo ou frustrados. Alguns estão começando a missão nessa época do Natal e às vezes podem ficar um pouco inseguros. E essa experiência que o Senhor compartilhou conosco mostra que na missão é o momento de vivenciar milagres, especialmente no Natal. Que quando o missionário foca no propósito missionário, ele consegue realmente viver o propósito dele, né? Cumprir com aquilo que ele está disposto a fazer. E muito obrigada por ter compartilhado essa experiência. E teria alguma mensagem, um conselho final que o Senhor poderia compartilhar, um convite com os jovens que talvez estejam se preparando para servir uma missão e que talvez estejam pensando, nossa, como vai ser essa época do ano sem a minha família na missão? Sim, com certeza. Essa é uma preocupação que a maioria dos jovens tem, né? Porque o Natal é uma época muito especial e que a gente gosta muito de estar com a família. Mas gostaria de dizer para vocês, jovens, que quando vocês estiverem na missão, o Salvador Jesus Cristo vai estar com vocês todo o tempo. E que vocês vão ter muitas famílias, as famílias da ala, as famílias que estão sendo ensinadas, elas geralmente adotam os missionários. Então, não precisam se preocupar porque vocês vão sentir o espírito natalino, vocês vão ser amados como nunca foram em toda a vida de vocês. E o mais interessante é que vocês vão ganhar presentes e vão dar presentes a Cristo. Porque essa família foi, para mim, um dos maiores presentes que eu recebi na missão. E foi bem na época do Natal. Todos continuam ativos, os pais, né, se selaram aos filhos, os pais, inclusive, serviram missão no templo, eles ainda servem no templo como oficiantes, os 3 filhos casaram-se no templo, antes de se casar no templo, serviram missão também de tempo integral, e o mais interessante é que eu tive o privilégio de ver os 3 passando pelo CTM, de compartilhar coisas com eles nas aulas, quando eles estavam aqui no CTM como missionários, os 3 filhos. Então eu digo que não se preocupe, não tenham medo do que vocês vão perder, porque vocês vão ganhar muito mais do que perder nesses 2 anos. Excelente, muito obrigada, irmão Paz, mais uma vez. E lembrando que nesse episódio especial de Natal, vocês vão ouvir outras 3 mais experiências de milagres de Natal. Mas, para finalizar essa parte, né, eu só gostaria de compartilhar que eu acredito que os missionários, eles têm muitos encontros inesperados durante toda a missão. Eu tenho certeza que o encontro mais esperado e o mais sagrado é encontrar o Salvador Jesus Cristo e encontrar por meio das pessoas que vocês vão ensinar. Como o irmão Paz encontrou essa família nessa época tão especial. Então, continue aqui nesse episódio, que nós vamos compartilhar as nossas outras experiências de Natal. Agora, jovens, nós vamos ouvir mais um milagre de Natal. E é um milagre bem especial, né? Mas primeiro, vamos conhecer a irmã Perdomo, que vai compartilhar conosco a história de hoje. Por favor, irmã Perdomo. Obrigada, Carla. Tá, oi, tudo bem? Eu sou a irmã Perdomo, né? Eu tenho 4 anos aqui morando no Brasil. Eu servi na missão Brasil Porto Alegre Norte faz 1 ano atrás. Tá, eu tenho 1 ano trabalhando como instrutora aqui no Centro de Treinamento Missionário. Eu sou muito grata de poder estar aqui e ter a oportunidade de compartilhar minhas experiências. Nós que somos gratos, né, em ter você aqui conosco hoje. E nós estamos falando de muitos milagres hoje nesse podcast especial de Natal. E nós sabemos que a época do Natal, ela intensifica as nossas emoções, né? Se nós estamos muito alegres, nós ficamos ainda mais. Se nós estamos passando por algum desafio, talvez nós sintamos um pouco, talvez, de tristeza em alguns momentos, mas nós podemos ver algumas reviravoltas e muitos milagres nessa época também, né? Eu gosto de ver essa época como uma época propícia para milagres. E pensando nos desafios que nós podemos vivenciar nessa época de Natal,
nós gostaríamos de ouvir o seu milagre, né? Como você encontrou esperança no Natal, na época de Natal, quando você estava servindo como uma missionária de tempo integral. Sim. Então, eu gosto muito, né, de falar de Natal, porque é um momento muito especial onde nós temos a oportunidade de estar com nossa família, né? E quando eu servi missão, quando eu decidi servir missão, as coisas começaram a ficar um pouco difíceis dentro da minha casa, né? Então, infelizmente, parte da minha família não conseguia entender o meu desejo de eu querer ser uma missionária de tempo integral. E antes de eu começar o CTM online, né, 2 meses antes eu tive que sair de casa. E foi uma experiência um pouco difícil e desafiante para mim, né? Mas eu tive pessoas que me apoiaram muito. Teve membros que eles me apoiaram, eu tive que sair de casa e morar com esses membros, né? Mas eles foram muito bons. E quando eu comecei o CTM, era justamente em outubro, né? Então, perto do Natal. E foi uma época incrível, né? O CTM online, o CTM presencial. Mas quando eu fui para a missão, eu sentia muito medo. Porque eu pensava, nossa, agora é época de Natal, quero estar com minha família, quero poder estar perto dele. E muitas vezes eu me sentia sozinha. E eu tinha esse medo de eu me sentir sozinha no 25, no dia 1 de janeiro, né? Mas uma das formas como eu consegui sentir o amor do Salvador e ver milagres na minha missão é que eu orava muito, muito. E quando eu já estava perto dessas datas especiais, eu consegui ver o amor do Salvador por meio dos membros e por meio das minhas companheiras. Então, elas foram pessoas incríveis, elas estiveram comigo, os membros também, eles nos convidaram até para nós passar o Natal e o Ano Novo junto com eles, né? E foi uma época bem especial. E mesmo eu estando sozinha, né, eu não tendo esse apoio das pessoas que eu tanto amava, eu nunca me senti sozinha, eu consegui sentir muito o amor do meu Salvador por meio deles. Então, foi uma época muito especial e muito marcante em minha vida. Muito obrigada por compartilhar essa história e esse milagre. E para você, como foi encontrar uma esperança inesperada na missão? E como isso também ajudou você a cumprir o seu propósito missionário? Sim, então isso me ajudou muito, porque eu entendia que à medida que eu ia servindo, né, as pessoas, eu conseguia sentir esse amor de Cristo, né? As pessoas, elas me serviam também. Então, os membros, eles serviram eu e serviram minha companheira. Então, eu entendi que o meu propósito era realmente importante, né? Tinha pessoas na missão que elas estavam esperando por mim. Elas estavam esperando por essa mensagem tão especial que era sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E é incrível, né, que tinha pessoas que elas estavam precisando, que elas também se sentiam sozinhas. E eu sentia, às vezes, desejo de eu desistir, mas eu sempre que eu servia uma pessoa, eu sentia, né, que eu precisava estar ali nesse momento. Então, para mim, isso foi o que mais me marcou, né? Então, nesse momento eu entendi meu propósito missionário, que eu precisava servir aos outros também. Muito obrigada. Enquanto você falava, me veio à mente. As pessoas estavam trazendo, né, levando esperança para vocês, e vocês também estavam levando essa esperança tão sagrada para as pessoas que estavam esperando por vocês. Para a gente finalizar essa parte, teria algum conselho ou algum convite que você gostaria de estender aos jovens em relação a esse sentimento de esperança nessa época da missão deles? Sim, com certeza. Então, se tem uma coisa que eu posso falar para vocês, de vocês servirem com todo o seu coração, né? Muitas vezes vocês podem sentir o desejo de desistir, muitas vezes vocês podem se sentir sozinhos, vocês podem se sentir longe de casa, porque vocês estão acostumados a estar com sua família. Mas lembrem que esse momento é o momento de servir como o Salvador faria se ele estivesse aqui. É o momento onde vocês vão poder levar a esperança para os outros. Então, eu sempre falo, 2 anos é pouco para a quantidade de coisas que o Pai Celestial faz por todos nós. Então, eu falaria para vocês, deem todo o seu coração, né? Deem toda a sua força para o serviço do Senhor. E eu sei que o Pai Celestial, ele vai abençoar vocês grandemente. Vocês vão ver as bênçãos, não só agora, sino pelo resto da sua vida. Então, eu falaria, sirvam com amor, aproveitem esse tempo o máximo, que eu sei que vocês nunca vão se arrepender. Muito obrigada de verdade, irmã Perdomo. E nós ainda não acabamos, jovens, nós ainda temos mais alguns milagres de Natal para ouvir no dia de hoje.
Agora, jovens, nós temos mais um milagre de Natal para compartilhar com vocês. E nós estamos aqui também hoje com a irmã Castro, que vai se apresentar um pouquinho para vocês. Oi, jovens! Oi, gente! Meu nome é Irmã Castro, eu sou do Rio Grande do Sul e faz 1 ano e 3 meses que eu tô trabalhando aqui no CTM. Tem sido uma experiência incrível e também sou muito grata pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Nós quem agradecemos por você ter aceitado o convite. E agora nós vamos ouvir, né, esse milagre de Natal. A Castro, né, a irmã Castro, ela vai compartilhar conosco o momento em que ela vivenciou na missão dela, né, um milagre de Natal envolvendo a solidariedade, né, e como isso foi uma bênção para você e ajudou você a cumprir o seu propósito missionário, né, mesmo em campo missionário. Perfeito. Então, algo muito interessante é que eu passei 2 natais na missão. Eu servi de 2021 a 2023. E quando eu cheguei na missão, no campo missionário, foi, acho que dia 30 de novembro. Então, foi bem ali na época de Natal mesmo. E eu lembro que eu estava muito animada, porque eu amo Natal, eu sempre gostei muito, é uma época muito especial para mim. E eu e minha treinadora, a gente foi para uma área que há muito tempo não tinha nenhum missionário lá, por causa da pandemia e tudo mais. Então a gente chegou nessa área nova, a gente não conhecia ninguém lá, e o bispo ele falou pra gente: Sisters, eu preciso que vocês cuidem dos membros. Os membros estão um pouquinho fracos, tem muitas pessoas que não estão conseguindo ir para a igreja, então eu quero que vocês batizem com certeza, mas eu quero que vocês cuidem dos membros e fortaleçam eles. E eu e minha companheira, a gente começou a dar o nosso melhor, conhecer os membros e tudo mais, mas estava sendo realmente desafiador, eu não vou mentir. E eu lembro que na semana do Natal, eu e minha companheira, a gente já tinha aceitado o fato que a gente ia passar o Natal sozinhos. Ninguém tinha nos convidado, a gente falou, tudo bem, a gente vai fazer o nosso melhor e a gente vai passar o Natal nós duas. Mas estava sendo um pouquinho difícil, porque na missão a gente está longe da família, a gente está, talvez na época do Natal, a gente pode lembrar mais ainda da família. E eu lembro que estava sendo um pouquinho desafiador para mim. E eu pensei, tudo bem, Senhor, o que você quiser, eu tô aqui para servir, e se for o caso da gente ter que ficar sozinha, está tudo bem. E um certo dia, eu e minha companheira, a gente estava fazendo alguns contatos com alguns membros, e a gente sentiu muito forte que a gente deveria mandar uma mensagem para uma irmã que morava no mesmo condomínio que a gente. E a gente mandou uma mensagem para ela, perguntou: irmã, como você tá hoje? Ela falou: tô bem, sisters, eu tô aqui muito atarefada organizando meu quartinho da bagunça, tem muita coisa para organizar. E a minha companheira, a gente olhou uma para a outra e falou, tipo, vamos perguntar se ela não quer uma ajuda? E a gente mandou uma mensagem: irmã, podemos ajudar você? E como os membros sempre fazem, ela falou: não, sister, não precisa, tá tudo bem. Mas a gente deu uma insistidinha e ela aceitou. E a gente chegou lá e realmente tinha muita bagunça, muita coisa para arrumar. Mas a gente começou a arrumar, a conversar com ela, conhecer ela melhor. E a gente descobriu que essa irmã, ela tem um coração incrível. E ela tem muita fé, apesar de ela não estar indo para a igreja. Então a gente começou a ajudar ela, arrumamos as coisas. E a conversa foi incrível, eu realmente pude sentir o espírito muito forte enquanto a gente estava servindo ela. E quando a gente terminou, ela preparou uma pequena janta pra gente e nós estávamos indo embora. E antes da gente sair, a gente nem estava falando sobre Natal nem nada do tipo, ela parou a gente e falou: Sisters, eu tenho uma pergunta, você já tem um lugar para passar o Natal? Aí a gente olhou uma pra outra e falou tipo, não. Ela falou: então vocês podem passar comigo porque eu vou passar sozinha. E hoje eu realmente senti o amor de Salvador e eu quero estar com vocês de novo. E naquele momento foi muito interessante, porque eu aprendi uma lição que quando a gente está servindo, mostrando amor para as pessoas, a gente sempre vai receber em troca também. Naquele momento, a gente não estava pensando em, será que ela vai nos convidar? A gente só estava lá servindo. Mas foi uma bênção que o Senhor ele nos deu. E eu senti realmente o amor dele naquele momento. Pode ser algo muito simples, mas eu pude sentir o amor da irmã e também do Salvador num momento simples de serviço. Nossa, muito obrigada por compartilhar. E enquanto você compartilhava, eu fiquei imaginando aqui, né? Quais estavam sendo as suas expectativas que estava recém-chegada no campo missionário, né? O que você iria encontrar não apenas na missão, mas nessa época do Natal. E como você se sentiu após esse milagre, né? Em relação à sua missão e ao seu propósito missionário. Foi muito bom. Eu lembro que eu me senti muito mais perto do Salvador, porque às vezes a gente pode pensar em algo muito pequeno, né? Talvez não é algo tão importante para ele, mas mostrar como o Senhor ele se preocupa com cada desafio que a gente está enfrentando, cada desafio que os missionários estão enfrentando. E é normal a gente se sentir desanimado às vezes, se sentir triste, mas o Senhor sempre vai dar pequenos sinais de que Ele está cuidando da gente, que Ele está lá, Ele conhece o nosso coração. E quando a gente se esforça para cumprir o nosso propósito, mesmo talvez numa época de feriados, Natal,
a gente vai conseguir sentir o amor dele, se sentir amado e também demonstrar esse amor pelas pessoas também. Nossa, muito obrigada. E para que nós possamos encerrar essa parte, que conselho você daria para um jovem que estaria na missão nessa época do Natal? O que ele ou ela, né, poderia fazer durante a missão para sentir esse amor? E não, às vezes, focar talvez na saudade da família, ou talvez em alguma circunstância que possa passar durante a missão nesse momento. Eu diria que pra gente, como eu já falei antes, focar realmente nas pessoas. Algo que eu gostava muito de fazer, que eu faço até hoje, é fazer uma listinha de pequenos serviços que a gente pode fazer. Então, sei lá, se você gosta de cozinhar, você pode fazer cookies para algum irmão, alguma pessoa menos ativa, pode cantar com a sua companheira. Eu tinha companheiras que tinham um dom muito bom. Eu não canto bem, mas minhas companheiras sim. Então a gente cantava algumas músicas para alguns membros. Então a gente fazia um cronograma de pequenos atos de serviço durante dezembro. E isso tornava o Natal algo muito, muito mais interessante. A gente ficava animados por isso. E não era só uma época onde você sentia saudade de casa. Então acho que realmente se planejar e orar ao Senhor, Ele vai dar muitas ideias de como você pode usar os seus talentos para servir as pessoas nessa época. Muito obrigada, de verdade. Então, jovens, nós esperamos que essa história, né, esse milagre possa inspirar vocês. Mesmo durante a missão, vocês podem ver a mão do Salvador, abençoando não apenas vocês, mas as pessoas ao redor de vocês também. Agora nós vamos ouvir a próxima história em Milagre de Natal. Agora, jovens, nós vamos ouvir nosso último milagre de Natal no dia de hoje no nosso podcast. E nós estamos aqui com o irmão Fernandes e ele vai se apresentar para vocês. Por favor, irmão Fernandes. Então, bom dia a todos. Eu sou o irmão Fernandes e eu sou da Argentina, eu tenho 24 anos e sou de uma província, um estado que o nome é Mendoza. E teve a oportunidade de servir na missão Argentina Santa Fé e agora de trabalhar aqui no CTM e morar aqui no Brasil. Na verdade, sou muito grato por tudo o que tem acontecido até agora. Agora, nós vamos ouvir um pouco da experiência do irmão Fernandes, uma experiência que ele vivenciou nessa época da missão dele. E nós vamos falar sobre o milagre, né, de dar, né, o dom de dar. E nós gostaríamos de ouvir, né, como foi essa experiência para você, como isso ajudou você a cumprir o seu propósito missionário durante esse período da missão. Bom, na verdade, naquele momento dessa experiência que eu lembro muito claro, foi em 2020. Eu estava na missão e foi um Natal bem diferente dos que eu já tinha anteriormente passado. Por conta da pandemia, a gente não conseguia se reunir com muitas pessoas, então foi para nós passar um momento com o nosso companheiro no nosso apartamento, mas tivemos a oportunidade de servir outras pessoas fora do apartamento antes, prévias horas ao Natal, e uma experiência muito clara que eu lembro foi ajudar uma irmã, que ela é membro da igreja, só que naquele momento ela estava não estava assistindo porque tinha acontecido alguns problemas na família dela e outras coisas relacionadas com a pandemia também. E ela é uma irmã que deve ter uns 60 e poucos anos e ela não conseguia se movimentar muito e ela estava precisando de uma ajuda para pintar um quarto da casa dela. E a gente sempre visitava ela, a gente já estava sendo bem próximo dela e ela estava morando com um dos filhos que também tinha um pouco de dificuldade para se movimentar também. Naquele momento ele estava um pouco doente e ele não conseguia ajudar a mãe dela. Então, quando eu estava com o meu companheiro, a gente sentiu muito forte poder ajudar ela com aquele serviço. E na minha experiência eu tinha aprendido antes da missão com trabalhos de pinturas, então eu pensei que seria muito bom ajudar ela, né? Porque era muito caro para ela pagar um pintor. Então a gente foi e falamos para ela, né? Irmã, a gente conseguiria ajudar você com aquele serviço. Ela, não, elders, não precisam, porque realmente vocês têm muitas pessoas lá fora para ajudar, vocês têm que ajudar muitas pessoas a se aproximarem a Cristo, e isso seria muito bom para vocês utilizarem o tempo lá fora. Aí a gente conversou com ela sobre que ela realmente também é uma filha de Deus e que, assim como muitas pessoas fora da casa dela, né, e no mundo precisam de Cristo, ela também estava precisando de Cristo naquele momento.
e que seria uma coisa muito boa para nós ajudar ela, que seríamos muito gratos se elas deixassem nós ajudar com aquele serviço. Aí a gente foi para pintar o quarto dela e ela conseguiu os materiais e, bom, fizemos o serviço, ajudamos ela e o sentimento que veio para nós depois daquele momento que a gente serviu essa irmã foi de muita gratidão, realmente, porque eu pensei muito como poderia ser também se minha mãe precisasse de ajuda, se uma outra pessoa muito próxima a mim precisasse de uma ajuda assim, e de repente 2 pessoas ajudaram ela sem pedir nada em troca, e esse serviço que a gente deu naquele momento para essa irmã foi muito importante para ela, mas para nós também, sim. A gente está na missão, a gente está para servir muitas pessoas e para ajudar muitas pessoas a se aproximarem mais de Cristo, e poder ter ajudado aquela irmã naquele momento, a gente sentiu que estávamos cumprindo o propósito missionário também. E eu realmente sei e testifico que todas as pessoas precisam de Cristo, assim como nós. Então, se realmente o Senhor estivesse lá, eu pensava, né? Ele não faria diferença de nenhuma pessoa. Se tanto fosse estar dentro da igreja, estar fora, ele ajudaria todos a se aproximarem mais dele. E eu acho que essa experiência traz essa felicidade para mim. E pensei muito e conseguiu abrir mais a minha visão sobre todas as pessoas que estão ao meu redor. Elas precisam de Cristo da mesma maneira que eu. E dessa maneira consegui ajudar mais pessoas depois também. E tivemos mais ajuda com a família dela. Tanto assim que um neto dela depois ele foi batizado, então ajudamos muito essa família, sim. Muito obrigada. Enquanto você estava falando, me vieram 2 coisas à mente, né? A primeira é relacionada ao propósito missionário, é que o propósito missionário fala convidar as pessoas a se achegar a Cristo. Não estava falando membro, não membro, inativo, ativo. E que bom que vocês conseguiram ajudar essa irmã. Acredito que vocês foram um milagre na vida dela naquele momento. E outra coisa que me veio à mente é que muitas vezes, especialmente na época do Natal, nós pensamos que dar algo para alguém, doar algo, precisa ser algo material, né? Nós pensamos nos presentes, algo que precisamos fazer, mas vocês ali estavam doando de si mesmos. E isso realmente lembra muito Salvador Jesus Cristo, né? E até mesmo o Pai Celestial que deu a dádiva do Filho dele para nós. E é por isso que nós comemoramos o Natal. O nascimento de um bebezinho que veio para nos salvar. Então, muito obrigada, irmão Fernandes. E só para finalizar, teria algum convite ou mensagem final que vocês gostariam de falar para os jovens que estão nessa preparação de servir a missão e talvez estejam um pouco apreensivos de como vai ser o meu Natal na missão e que poderia ajudá-los, por favor? Sim, claro. Eu realmente convidaria vocês a prestarem atenção, sim, com as pessoas que estão ao seu redor. E bem assim como a irmã Carla falou, às vezes a gente pensa que dar no Natal tem que ser alguma coisa material. Mas naquele momento para nós foi, como a irmã falou, foi tempo, sim, tempo de qualidade que a gente deu com essa irmã. E isso é uma coisa muito especial que não se compra com nada. Então, quando vocês estão dando o seu tempo, como ao querer servir uma missão, vocês estão dando seu tempo, 2 anos, que vocês deixam de suas famílias, seus amigos e todas as pessoas que vocês amam para servir outras pessoas. Realmente o Senhor agradece muito e as pessoas vão sentir esse amor que vocês têm. E é um amor que sempre vai ir acrescentando, sim? Então, só isso. Deixem tudo de vocês para servir ao próximo e realmente o Senhor vai abençoar muito vocês na sua vida daí para frente sempre. Muito obrigada. E muito obrigada, jovens, por nos assistir hoje e ouvir esses milagres de Natal. Muito obrigada, jovens, por ter assistido ou ouvido esse episódio especial de Natal. Nós esperamos que as histórias compartilhadas aqui hoje tenham inspirado vocês, sejam dando mais ânimo para que você possa servir sua missão ou incentivando vocês também a incentivar outros amigos que estão na missão. Realmente, nós sabemos que na época de Natal é o momento que nós podemos nos aproximar mais do Salvador Jesus Cristo e vivenciar milagres mais especiais na nossa vida, especialmente quando nós estamos servindo.
Esperamos que vocês compartilhem esse episódio com alguém que você lembrou nesse momento e fiquem atentos para os nossos próximos episódios aqui no canal. Tchau, tchau!